Epa! Mais um programa! Miló Podcast mais no ar. Miló, Felipe isso, meu irmão. Pedras. Aí, meu Prazer, meu irmão. A gente tá Pessoal, a gente tá gravando de manhã. Isso o programa aí. é gravado, a gente tá gravando na manhã. Tem que engrenar o carro, jogar o carro na Exatamente. ladeira, tacar a segunda. Aí Pra o carro mim já começou, porque eu teve o trânsito, né? É verdade. Pra todos nós tivemos o trânsito. Tu lembra na década de 90, ali começo dos anos 2000? Que os Sim. carros a álcool não eram como são hoje, né? Isso. E aí, quando fazia Demora a frio... esquentar, né? É a gente hoje em dia, né? A gente vem exercendo o aquecimento. É verdade. Olha só, hoje o programa promete, Isso. meu amigo. Tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente conversar aqui. Vai ser de grande expectativa esse programa. Também tô. Hoje é aquele dia que Ensinamento. a gente joga e fica assim ouvindo, Filipão. Só recebe. Só assim, É isso. Entendi. Vamos apresentar a nossa convidada, né? Vamos, e aí depois a gente sim. faz o nosso Isso jabá aí. com a gente, a pastora Nara. Uou! E aí, pastora, Opa, tudo bem? Obrigado Seja pela bem-vinda, presença. pastora. Prazer Obrigado receber pela você presença. aqui. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito bom mesmo. Que bom. A gente tava conversando em off. É. Eu tô admirado aqui porque Sim. ela é intérprete, né, Filipão? A gente conversou aqui isso antes. E eu tô mal falando português. Tem 37 anos de vida, mal tô falando O português já foi esquecido. Já. Ela tá lá pro português, pro inglês, Isso aí. pro hebraico, francês. Isso aí. Deu tempo de estudar isso tudo, pastor? Dá tempo, dá tempo. Hebraico, pastor? Hebraico é maravilhoso. É, né? Aí você entende melhor a Bíblia, né? Exatamente. Isso é verdade. exatamente. É verdade. E que uma paixão minha é Israel. Então também, quando viajo para Israel, que é muito frequente, 34 vezes já 34 Caramba. vezes? para Israel. Que coisa linda. Mas faz caravana, né? Leva a galera, né? Olha, foram várias etapas. Sim, caravana, mas caravana de estudo. Aham, Não é caravana sim. turística. Entendi. E teve um tempo que eu, assim, durante os 3 anos, tinha caravana para pastores, só para pastores. Sim, sim. Que era para ensinar sobre os locais, para quando eles fossem levar as suas igrejas, eles soubessem o que falar nos locais, né? Aprender mesmo, de verdade. Coisa linda. Tu tem vontade de ir pra Israel? Eu tenho muita vontade. Eu já escutei várias histórias de amigos que já foram. E eu já escutei uma história que todo cristão tem que passar por Israel. Eu tenho vontade também. Nunca foi e acho que ainda não é o meu lugar number one da lista, não. Sim. É porque você não foi. Né? Eu tenho vontade para outros lugares primeiro, mas aí eu posso te falar até que a minha cabeça para Israel talvez seja uma cabeça um pouco de turista, sabe? Aí não é o lugar. Exatamente, porque, por exemplo, Porque tem lugar mais bonito do que Israel. Exatamente. quando pra eu penso em turismo. Israel, eu penso até assim, pô, será que vale ir com alguém, com caravana, alguém que sabe pra explicar? Ou eu vou como eu vou, por exemplo, pra qualquer lugar que eu pesquiso, leio, troco ideia com alguém e descubro, sabe? Minha cabeça, quando penso em Israel, ainda é muito de turista. Aí não dá certo. Eu até falo para todo mundo, ó, se você tiver cabeça de turismo, tem lugar mais bonito do que Israel. Agora, se você tiver cabeça, vou mergulhar na Bíblia e eu vou Uou. dar um passeio e nunca mais a Bíblia vai ser do mesmo jeito, aí vai para Israel, que você vai ficar voltando, querendo cada vez ir mais. Tem uma menina lá em Israel, depois, Filipão, não sei se Sim. tu conhece. Aline? A Aline. É. Conhece, Filipão? Não, Aline, pelo primeiro nome, É não. Israel com a Aline, o nome do canal É. dela. É animal. Caramba. É muito bom. E assim, eu tive até a impressão... É por aí. A viagem para Israel é isso, só que como a Aline, ela tem um olhar mais curiosidade, Sim. Aham, às vezes arqueologia. aham. Agora, assim, seria um Israel com a Aline, mas só que com mergulho na palavra. E sem ser pela internet, né? Você lá, que aí muda tudo, né? Muda tudo. É. É Exatamente. tipo assim, você chega em Cesareia de Filipe, você vai entender por que Jesus falou ali que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aí a tua cabeça abre, tudo vai fazer muito mais sentido. Se você entende e já é abençoado pela Bíblia sem ir para Israel, indo lá e entendendo o que Jesus queria dizer para aquela cultura, para aquele lugar, aí a tua cabeça muda.
Muda muito. É maravilhoso. Eu fiz uma novela, eu participei da produção de uma novela que falava sobre Israel e toda a parte do Egito também. Qual foi os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos. Fiz José também. Então a gente teve um curso também histórico. Uhum. Então aí a paixão vai aumentando mais, né? Vai, né? Vai criando aquele desejo no coração de conhecer. E aí a gente fazia edições e captações específicas para simular o deserto da época, né? Então era bem interessante. Agora viaja comigo mesmo, né? Porque minha paixão é missões, então eu viajo muito em missões. Esse canal Israel com a Aline, sim, eu acho que talvez a pandemia tenha ajudado um pouco ela, eu não sei, porque quando eu vejo o vídeo dela, eu acho tudo muito vazio também. Falo, não é possível que Israel é vazio assim. Eu vejo às vezes a foto da galera que foi, um monte de gente, e às vezes ela entrando no túmulo lá, no túmulo de Jesus, que algumas linhas teológicas dizem que não é lá, né? Uhum. Mas enfim, tu entra no túmulo, ela entrando, não tinha ninguém lá e tal. Eu falei, pô, será que Jerusalém é vazia assim, mano? Não é, né? Eu acho que agora tá voltando, É meio Madureira lá, né? É meio Madureira, né? Ainda não tá lotado. Eu acabei de voltar, eu fui em janeiro, tava vazio, e agora eu voltei em março, e tá, assim, tem gente, mas não tá lotado como é sempre. A pandemia deu uma... as pessoas estão voltando para Israel agora. Sim. As caravanas que estavam pendentes estão voltando, mas não é aquela loucura de que sempre foi. Tá mais vazio, sim. Dá uma certa... Tem tensão estando em Jerusalém? Existe tensão do conflito com eles e os palestinos e tal? Ou estando lá é de boa, assim? Olha, eu me sinto mais segura em Israel do que nas ruas do Rio de Janeiro. Com certeza. Não, é verdade. Eu acredito, pô. É verdade, porque a segurança de Israel é incrível. Segundo, que você tem algumas coisas. Faixa de Gaza. Faixa de Gaza é uma encrenca, mas nenhum turista vai para a faixa de Gaza. É como que se, por exemplo, aqui a Barra da Tijuca fosse faixa de Gaza. Então, eu não vou para Barra. Pronto, eu não tenho nenhum problema. Então, faixa de Gaza é o problema. Tem a Cisjordânia, que são cidades como Jericó, mas é super tranquilo. A única coisa é que são palestinos, é um governo palestino, não é Israel, a polícia é palestina, mas eles são super amigos. Super amigos. Então a gente entra e sai de Jericó com a maior segurança, com a maior tranquilidade. E se ninguém falasse que é Palestina, você ia falar: não, isso aqui tá tudo tranquilo dentro de Israel. Belém, você entra e sai com tranquilidade. Então são cidades palestinas, Cisjordânia, que você a gente não sente, não vê. Se eu já fui 34 vezes, você fala, você levou algum susto? Nunca, nunca. A única vez foi quando eu quis ir para Hebrom. Aí eu quis ir. Então, um general falou para mim assim, olha, não está muito tranquilo em Hebrom, mas você quer ir? Eu falei, eu quero ir. Aí eu fui com ele. Não, estava seguro, gente. Estava seguro, mas o máximo foi pedrada. Pedrada no ônibus. No ônibus, entendo. Mas nada de correr risco. Era só para assim, tipo, não só quero. Uma pedrada, só tranquilão. Só uma pedrada. Mas eu quis ir, entendeu? E eu sabia que não estava. E não levei ninguém. Era uma decisão minha de querer ir para poder estudar algumas coisas lá no local. Mas eu sabia que eu não estava correndo risco de vida, eu sabia que ia ter uma pedrada. Pedrada que não era para me acertar, era só para dizer, vai embora. Quanto à segurança, pastora, você me corrige qualquer parada que eu falar errado, por favor. Porque um dos sinais do fim dos tempos, da volta de Cristo, é a criação do templo em Jerusalém novamente, né? O terceiro templo. E aí, eu já li que existem até algumas peças preparadas para esse terceiro templo. Inclusive, o candelabro. Sim. E esse candelabro fica em algum local lá em Jerusalém, que eu não lembro. Sim. Exposto, Filipão, assim, na rua. Como se ficasse na rua aqui na Barra da Tijuca, por exemplo. E esse candelabro vale mais de $1 milhão, assim. Meu e Deus. Fica na rua e ninguém rouba, entendeu? Ouro puro. Ouro puro. E aí isso mostra bem o quanto é seguro Jerusalém, né? Exatamente. Por exemplo, teve um turista que esqueceu, que estava na nossa caravana e que esqueceu a máquina fotográfica lá no Muro das Lamentações. Por que ele esqueceu? Porque ele foi orar
e deixou assim, né? Porque ele foi orar. Aí quando ele entrou no ônibus, esqueci minha máquina, não sei o quê. Aí todo mundo, né? Nós perdeu. Aí Acostumado com o Rio de Janeiro. Aí o nosso guia falou assim, não, vocês estão em Israel. Se não tiver brasileiro no Muro das Lamentações... Grande chance dessa máquina a máquina vai estar lá. Então, ele brincou com a gente, né? Sim. Mas estava lá, a máquina estava lá. É a mesma coisa no Japão. Japão também. A pastora que foi comigo esqueceu a bolsa dela no banheiro. Nós fomos, ela foi, lavou a mão, deixou a bolsa, esqueceu a bolsa. Quando ela chegou no carro, esqueci minha bolsa. Aí o nosso pastor lá no Japão falou assim, tranquilo, aqui é tranquilo. Calma, a gente vai lá. E aí, quando chegamos lá na recepção, olha, ela esqueceu, fala tudo que tinha na tua bolsa. Aí ela falou, passaporte, perguntou quanto de dólar você tinha na bolsa. Ela falou que tipo de óculos, qual era a marca do óculos, fez um interrogatório. Aí, quando ela falou tudo que tinha na bolsa dela, devolveram a bolsa dela. Então, o Japão também é tranquilo. Que sensacional. Muito bom. Fala japonês também, não? Não. Vou muito pro Japão. É outra métrica também, né? Outro jeito, né? De escrever, de falar. Não, eu falo alguma coisinha, assim, uma palavra isolada de tanto que eu vou pra lá, né? O principal deles é combinação, é desculpa. Eles pedem desculpa por tudo. Mas o Japão é um país que eu amo mesmo. Vou muito. Só a pandemia agora... Não abriu ainda o Japão. Não abriu. Tô com uma passagem paga e ainda não consegui ir, porque ainda está fechado. O Japão é muito cauteloso, né? Pastor, o quanto conhecer Jerusalém acrescenta, muda na nossa fé e acho que principalmente na leitura da Bíblia, assim, o quanto muda a nossa mente, sabe? Estando em Jerusalém. É uma coisa que a senhora recomenda para todo mundo, de fato? Eu recomendo, assim, podendo. Desculpa, é muito caro para Jerusalém? Olha, uma caravana, eu vou falar, eu nem tenho agora caravana, então não tô fazendo propaganda nenhuma. Uma caravana que agora, que eu acabei de voltar, incluindo tudo, passagem aérea, hospedagem, comida inclusive. A única coisa que você vai pagar é almoço, porque a gente nunca vai estar no hotel, vai estar andando. Então é $3.600. Então a pessoa que quer... ela vai fazer isso, vai parcelar com a agência. Isso. Eu não tenho interesse nenhum, nem mexo com isso. Mas eu estou falando mais ou menos isso. R$12.000, né? Mas incluindo tudo, o aéreo e o terrestre e as entradas, porque você paga. Entendi. Por exemplo, tem para você entrar, por exemplo, para você ir em Massada, tem uma entrada. Para você ir no Monte Hermon, tem uma entrada. E tudo isso está incluído. Você não vai ter gasto nenhum. A única coisa é o almoço e a água. Tem que beber bastante água em Israel. E no ônibus tem água, então a pessoa... E quase todo lugar tem local para você encher a sua garrafa de água, com água pura, geladinha. Então, realmente, a pessoa só gasta o almoço. E lá eles aceitam dólar? Eles aceitam dólar lá? A moeda lá é shekel, mas aceita dólar em quase todos os lugares. O shekel está tão forte quanto o dólar. Está até mais forte do que o dólar. Ah, não. Que legal. E o que é caro lá em Israel é a alimentação. Então, para eles é caro. Não é porque é para o turista. Para eles é caro. Então, assim, você fala, mas isso é barato. Barato com o nosso dólar não tá, né? Entre $20 e $25 você almoça. Coloca isso 8 dias e já fica caro pra gente, né? Mas eu levei uma caravana com 50 jovens. Jovens não tem dinheiro. O que é que eles fizeram? Primeiro, e fast food, se você for no McDonald's lá, né, não mistura carne com... É isso que eu ia falar. Com queijo, é tudo diferente. Então, os jovens, eles fizeram durante um ano lava-jato, rodízio de pizza, só não venderam a mãe. Mas fizeram de tudo e foram. Legal. E lá eles não tinham dinheiro. O que eu fiz com eles? Eu quero ir. Falei, tá bom, então vamos numa baixa temporada. Baixa temporada é inverno. Então vamos. Aí fomos em fevereiro. É frio. E eu falei, compra aí roupa de frio, vamos passar frio, mas pelo menos vocês vão estar lá. E eles foram de boa. Mas quando chegou na hora da comida, o café da manhã em Israel, nos hotéis, são maravilhosos. Então eu falei, come muito e faz sanduíche.
Tem até né? peixe no Tem café tudo, da é manhã. um almoço. É um almoço mesmo. Tem para o mundo ocidental. Tem o nosso tipo de café da manhã Sim. e tem o deles. O deles é uma comida muito saudável, mas eles É. almoçam de manhã, igual no Japão e em outros lugares. Então eu falei, come muito e faz um sanduíche ainda do café da manhã. E foi, eles passaram, não gastaram nada, porque nem almoçar eles almoçavam, eles comiam o sanduíche que eles faziam do café da legal. manhã. E quando voltava à noite pro hotel. Comia de monte. Lá você pode repetir o quanto quiser, tá tudo incluído, então comia um monte. Foi muito divertido, porque lá eu fiz aventura com jovens, acampei no deserto, subi Massada não pelo teleférico, mas subi mesmo a pé, fazendo coisa radical com eles. Que legal. E eles tiveram experiência mesmo em Israel, muito legal. Tá, a minha pergunta inicial era sobre... Vamos voltar para Jerusalém. O quão importante é. O que muda é você entender que Jerusalém é o local onde tudo aconteceu, tudo está acontecendo e tudo vai acontecer. De todos os lugares, Deus tinha que escolher um lugar e ele escolheu Israel. E dentro de Israel, ele escolheu Jerusalém. Quando você pensa que Jerusalém foi o local onde o Espírito Santo desceu, onde Jesus morreu, onde Jesus ascendeu aos céus, onde Jesus ressuscitou, onde Jesus vai colocar o pé no Monte das Oliveiras. Então é onde tudo aconteceu. E muda porque cada lugar tem uma história. Você anda pela Via Dolorosa, você fala, meu Deus, e quer dizer, depois de uma noite toda, de toda a tortura que ele passou, essas ruas, elas continuam sendo as mesmas, elas continuam sendo subida e descida, porque para você ir para a Via Dolorosa, você tem que subir, depois tem uma descida, depois tem uma subida, quer dizer, ele carregando 50 quilos, que é aquele travessão, ferido, enfraquecido, tudo torna uma outra dimensão, todos os lugares, quando você vai para o cenáculo, aí você começa a imaginar, gente, essa casa aqui, tudo aconteceu. Não foi só o Espírito Santo, foi a última ceia, foi a oração, não foi, sabe, foi quando Pedro também foi preso, lá em Atos capítulo 12, continuou sendo uma casa de oração. Então, essa é uma casa que foi transformada só porque um casal abriu as portas. Então, você dá um mergulho que você não volta mais, e não tem como. Ou quando eu fiquei lá para estudar, né? Aí eu fiquei no Yad Hashmoná, que é um mochave, e quando a pessoa que estava, o meu professor, ele me convidou para fazer o Shabat, mas como ele é um judeu convertido, não é um Shabat religioso, é um Shabat, assim, de um judeu que entende que sim. Cristo é o Messias. Eu falei, gente, eu estou aqui, eu imagino o coração de Deus. Está sentado na mesa, eu, que sou a misericórdia de Deus, né? Porque nós estamos no tempo da graça, que é a misericórdia de Deus com o tempo dos gentios, né? O tempo dos gentios. Estou eu aqui na mesma mesa que um judeu que entendeu que Cristo é o Senhor e Salvador. Estamos aqui celebrando um Shabat não religioso. O homem me abre a Bíblia em Apocalipse, o filho dele lê, ele fala, Cristo vai voltar. Falei, gente, isso aqui é loucura, né? Eu imagino o sorriso de Deus Pai aqui, de orelha a orelha. Meu Deus, olha os meus filhinhos, que coisa linda ali, debaixo do céu de Jerusalém, valeu. E Jesus falando, valeu a pena, Pai, valeu a pena. Olha só eles lá sentados, né? Tudo isso muda, porque você vai entender aqui, essa nossa cultura ocidental, parece que está tudo muito longe. É verdade. Lá, você entende que Cristo está voltando. Por exemplo, o que muda? Conversar com o Eli Bardavi, que é o meu professor, que é o que nos acompanha em todas as caravanas. Ele fala, Naira, todos os dias eu vivo como se fosse o último dia. Por quê? Por que ele me falou isso? Porque nós fomos até a fronteira da Síria, num momento que não é como está agora, que a Síria está arruinada por uma guerra interna, civil. A Síria era um inimigo forte de Israel. Sim. E o filho dele morando ali na fronteira, com o netinho e com tudo. Aí, quando eu fui lá, visitei, eu saí lá com um coração de vó, que eu sou avó. Eu fiz uma pergunta, como é o seu coração deixar o seu filho, seus netos, numa fronteira que a qualquer momento pode acontecer algo terrível? Ele falou, Naira,
você não está entendendo, você está falando da Síria, nós somos cercados de inimigo. Uhum. É a misericórdia de Deus. Olha no mapa, aquele risquinho cercado de inimigos. Nossa proteção é diária. Eu vivo todos os dias como se fosse o último dia. Minha confiança com meu filho lá é a mesma em Jerusalém. Jerusalém vai ser atacada, você sabe, Ezequiel 38. Então, não é se, é quando isso vai acontecer. Então, aqui a gente vive sabendo que é uma contagem regressiva. Então, eu confio em Deus o tempo todo e vivo todo dia como se fosse o último dia. E é isso. É isso que ensina a gente, Jerusalém, né? Isso é fé, né? Meu Deus do céu. E aí, um monte de coisa perde valor, porque de fato não tem valor, né? É verdade. Não tem sentido, né? E ele falou, o mundo está cada dia menor para mim. Quando eu fui, né, uma das vezes que a gente estava conversando sobre isso, eu tinha acabado de voltar da Turquia, que eu levei um grupo para estudar as 7 igrejas de Apocalipse. Aí eu falei para ele, poxa, Eli, eu voltei encantada com a Turquia, amei a Turquia. E aí eu falei para ele, na próxima você devia ir comigo, Eli. Já pensou a gente ensinando juntos sobre as 7 igrejas de Apocalipse? Ele falou, contagem regressiva. Como assim, Eli? Que loucura é essa? Como é que você está falando contagem? Turquia é país amigo. Turquia é tranquilo, eles amam Israel. Eu vi um montão de judeu lá, tranquilo. Você não está exagerando? Não, Nara, pode, dias contados. Isso tem, primeiro porque está escrito em Ezequiel 38 que a Turquia vai estar do lado da Rússia e vai ser inimigo de Israel. Ele falou, segundo que tem um interesse econômico aí, sobre gás, e aí ele começou a me explicar. Olha, não passou muito tempo, é a realidade de hoje. Hoje a Turquia não é amiga de Israel, hoje já faz parte de um país que é complicado para o judeu. Então é assim que eles vivem, eles sabem que não é uma questão de ser, mas quando vai acontecer. Na minha cabeça ocidental isso nunca ia acontecer, exatamente. Entendeu? Então, por isso que quando aconteceu a guerra que ainda está lá, né, Rússia e Ucrânia, quando eu comecei a ver com a mente, né, por isso que você falou, muda tudo. Quando eu comecei a perceber com essa mente mais assim, quando... Aí não me pegou de surpresa, porque eu já esperava que a Rússia se levantasse ali. A Bíblia diz que a gente não vai saber nem o dia nem a hora que Jesus virá. E também existem algumas linhas teológicas, sim, né, sobre a tribulação. Tem o pré-tribulacionista, o pós, né, e por aí vai. Eu não quero nem entrar nesse mérito. Não, isso dá uma encrenca. Eu falo, gente, eu não gosto de discutir isso. Cada um tem que respeitar o outro. Isso não é uma... Ninguém vai perder salvação por causa disso. Só um dos grupos vai ser surpreendido. Ei, Jesus, você voltou mesmo? Nós fomos arrebatados, ou o outro vai dizer, ih, eu mosquei, né? Então, quer dizer, ninguém vai perder salvação. Só são posições que eu acho que assim a gente vai conviver muito melhor se um respeitar o outro. Com certeza. E nenhuma das duas linhas... É só assim, eu te ouço e não concordo, mas tudo bem. É só você não estar pegando todos os aspectos e o outro a mesma coisa. Eu acho que é uma questão de respeito. E nenhum dos dois pensamentos afeta a divindade de Cristo, né? Nenhum. Ele como Senhor, como Salvador. Pelo contrário, todo mundo esperando Exato. Cristo. Só um Só antes e o outro depois. Por que brigar por causa disso, né? Só um acha que fica na tribulação e o outro não. Então não vamos brigar. Vamos ver. É isso. Eu torço, e aí não tô falando que é ou não é, eu só torço, se eu tiver aqui ainda, que seja pré, pra eu não passar por problema nenhum. Eu sou pré-tribulacionista, então... Eu também, eu espero que seja assim. Mas eu tava vendo que um outro sinal da volta de Cristo, e aí eu repito, por favor, se eu estiver falando besteira, me corrija, foi o retorno dos judeus pra Jerusalém, pra terra, né? O aliar. E aí é super recente a Israel como um país nação. Mesmo, né? Como nação. A gente tá falando da década de 40, não é isso? Né? Após a Segunda Guerra Mundial. 48. Bizarro, Filipão. Então aí começou a ter um retorno dos judeus pra terra
Então isso é mais um sinal um da volta de cumprimento Cristo. profético. Exato. Primeiro, um cumprimento profético que Jesus anunciou em Mateus 24, quando ele fala da figueira, e Jesus ainda fala de 2 etapas, porque Israel foi 2 etapas. Israel não é Israel sem Jerusalém, você está falando de Jerusalém. Então, quando ele fala da figueira e dos ramos da figueira, ele está falando que a restauração de Israel vai ser em 2 etapas, e foi 1948 como nação, e 1967 foi quando reassumiu o comando de Jerusalém. Então, tudo se cumpriu. E o aliar que você está falando se cumpriu literalmente como Isaías, como Jeremias anunciou, de que seria que eles voltariam em asas de prata, em águia de asas de prata. Águia de asas de prata é o que o profeta viu de avião. Exatamente. Como é que ele ia falar avião, a palavra avião? Ele viu uma coisa que voava, que era prateada. Então, era grande como uma águia. Então, tinha asas como de prata. É a mesma coisa quando você pega João e leva João ou Zacarias, quando ele quer descrever uma guerra biológica, ou quando João quer descrever alguma coisa muito à frente, ele vai falar como. É porque é a mesma coisa que você pega uma pessoa, como por exemplo, ali, voltei agora de Angola, né? E lá em Angola nós fomos numa aldeia em que as crianças não têm acesso nenhum. Aquelas crianças, primeiro que não tem acesso à TV, não tem acesso a nenhum tipo de mídia, nada. É no mato. E ali aquelas crianças, quando eles me viram, choraram. Por quê? Porque não tinha tido contato ainda com uma pessoa branca, né? E eu branca leite. Aí eu era muito diferente. Algumas choraram, outras ficaram assim olhando espantada. Aí me chama de Pula, né? Pula é uma pessoa diferente, branca. E então, se eu tentar explicar para uma criança daquela sobre jogo eletrônico ou sobre qualquer outra coisa, eu vou ter que usar palavras do mundo dela para tentar levar. E a Bíblia é a mesma coisa. Mas essa profecia, aliás, se cumpriu literalmente. Judeus de todas as partes, inclusive, aliás, não é só os que vieram da África, são os que vieram da Rússia, são os que foram do Brasil, dos Estados Unidos. Eu tenho amigos lá que saíram dos Estados Unidos, justamente judeus, e que eles construíram essas peças, amigos meus, para o terceiro templo, né? Peças. E ali, quando eu falei assim, como assim? Por que eles não são judeus convertidos? Porque sempre me perguntam, como é que vai construir o terceiro templo? Vai ter sacrifício? Como que vai ter sacrifício se Jesus já veio? O que as pessoas não entendem é que o terceiro templo não vai ser levantado por judeus que creem no Messias. É por judeus religiosos que estão esperando um Messias homem, um Messias que virá para trazer solução. Então, eu perguntei, como assim? Como é que você deixou tua profissão do dia para a noite, assim, deu vontade? Eu vou para Israel. Deu vontade de abandonar tudo? Ele falou, literalmente, era mais forte do que a gente, era um impulso de ir para Israel, mesmo tendo deixado tudo nos Estados Unidos. Então, esse é o aliar, é um chamado de Deus dos 4 cantos, estava escrito e se cumpriu. Lindo, é incrível. Isso é lindo. E aí, a primeira vez, assim, Israel começou a acontecer depois do Egito deserto, não é isso? Sim, a formação. A nação, exato. E aí a nação começou a se espalhar pelo mundo a partir de Babilônia? Não, então vamos lá, vamos voltar, né? Vamos voltar. Porque a gente tem que ir para os patriarcas. Israel começou lá com Jacó, né? Então, lá, quando você fala do Egito, já é depois, quando eles foram para o Egito, mas eles estavam em Canaã e eles tiveram que ir para o Egito por causa da fome. José foi antes, porque Deus já previa tudo isso. Depois, 70 pessoas foram para o Egito. De 70, saiu 3 milhões de pessoas, né? Então, a nação de Israel começou antes. A nação de Israel começa ali com Abraão, com Agar e com Sara, que aí são os povos vizinhos, que Sara através de Sara vem as 12 tribos, né? As matriarcas, e através de Agar, os primos, né?
Os árabes, e que são os povos vizinhos, e Deus avisa desde Gênesis capítulo 16 de que eles brigariam sempre. Então todo conflito está escrito ali, já estava previsto que isso acontecesse. Agora, uma coisa interessante é você pensar que Deus ama, porque como eu trabalho muito com Israel, às vezes as pessoas... e você não ama árabe? Amo e muito. Tanto que a gente tem uma base missionária lá na Jordânia, que trabalha com refugiados sírios. E assim, Deus ama Israel e Deus ama Ismael. É só você ver a riqueza dos países árabes. É tanta prosperidade quanto Israel tem. Quando a gente fala, quando eu falo de problemas para Israel, não são os árabes e não são os palestinos, porque eles convivem muito bem. São os radicais, são os xiitas, é o Hamas. Então é um partido político, é uma religião radical. Eu não estou falando de árabe e eles são bênção, são amigos. Nossos motoristas lá são todos árabes e, enfim... E lá em Israel, isso é muito legal falar, porque tem uma galera que acha que é todo mundo, confunde. Então eu quero dizer para vocês que árabe, palestino, eles, inclusive na faixa de Gaza, eles são muito legais. O problema, eles são tão vítimas e reféns do Hamas quanto Israel porque ali eles usam os civis como escudo humano, eles incutem um ódio a Israel, que quando ele vê, ele nem sabe por que odeia, mas Israel, a mídia é antissemita, sempre mostra quando Israel reage a um ataque, mas eu quero deixar muito claro que quando eu entro agora em Jericó, por causa da pandemia, foi muito engraçado. Jericó são palestinos, eles são tão amorosos, que só falta carregar você no colo. E eles ali, eles estavam com tanta saudade dos turistas, que eles me deram tanto presente, que eu tive que comprar outra mala. Eu falei, lindo. Gente, olha só, que coisa linda, é árabe, é palestino, e olha como ele ama o judeu, e ali, o judeu falando com ele em árabe, e ele respondendo para o judeu em hebraico. Isso é Israel. Israel é uma loucura de Deus linda, em que eles vivem em paz. A gente que tem uma ideia errada. Eu acompanho um cara no Twitter, eu peguei até o celular aqui pra ver, que se chama André Last. Sim, eu gosto muito dele. Ele é um cara muito legal de acompanhar. Muito. Eu já fiz live com ele 2. Ele traz à luz justamente essa questão midiática de que a mídia é antissemita, sabe? Assim, Filipão, muita coisa que a gente vê fora de contexto. Você viu aquele paralítico que levantou? Ele pega um vídeo que tá rodando no Twitter pra caramba, a polícia israelense agindo com truculência. E aí todo mundo fala, caramba, Israel é muito violento e tal. Aí ele pega assim, cara, mas você sabe o que aconteceu antes? Antes aconteceu isso. Aí ele mostra pessoa esfaqueando um soldado israelense. Exato. É por aí. Aí eu fico até assustado, eu falo, mano, é muito diferente do que a gente imagina que né? Assim, muitas coisas. Porque, por exemplo, eu até me surpreendi, tirando Israel e os grupos extremistas, o quanto tá vindo pro Brasil pessoas que são contra Israel. Me assustou aquilo. Eu falei, mano, por quê? E eu vou dizer mais. Tem uma parte da igreja que é antissemita também. Então, gente, aí eu vou entrar num momento mais crítico, né? Mas eu não quero nem entrar nisso, porque aí vão me trucidar. Mas tem. Eu já disse que eu amo Lutero. Lá no céu vou dar um abraço nele muito grande. Lutero, você me deu um problema lá com essa sua visão antissemita, eu vou te falar, né? Mas isso tudo está sendo desconstruído, graças a Deus. Tem pessoas lutando para mostrar esse outro lado. Eu vou dar 2 informações para vocês para ver como isso não chega até nós. Primeira informação, quando estava no pior período da Síria, e a Síria sempre se comportando como inimiga de Israel, soldados da fronteira feridos, sabe o que Israel fazia? Israel, e isso eu já testemunhei, Israel pega o soldado, leva o soldado para o hospital,
cuida do soldado, e inclusive nessa guerra civil eles fizeram demais, e não tinha nada a ver com Israel, era uma guerra dentro da Síria. Pegaram muita gente ferida, trataram e devolveram para a Síria tratado e curado. Eu pergunto, apareceu na mídia isso? Não aparece. Vou te dar outra informação que eu desafio, pode ir lá na Jordânia e você vai ver isso. Israel e Jordânia têm problema de água. Só que Deus deu para Israel uma sabedoria incrível. Eles lidam com o pouco que eles têm e transformam em muito. Continua aquela unção de Jesus, né, dos 5 pães e os 2 peixinhos, continua sendo isso. Né? A multiplicação é de sabedoria para isso. Por isso que tem tanto prêmio Nobel, por isso que você tem o Waze no teu telefone. Tudo isso, tecnologia de última ponta sai de Israel, medicina de última ponta sai de Israel, e agrícola, então, nem se fala. Então, Deus deu essa sabedoria, eles são os primeiros do mundo em irrigação por gotejamento, purificação de água de esgoto a ponto de se tornar potável e dessalinização de água do mar. Então, eles fazem 3 processos que eles são os primeiros do mundo. Quando você vai, por exemplo, para Eilat, ali quase que 90% da água é dessalinizada e você não sente diferença nenhuma. A água da agricultura, ela é toda de esgoto purificada e ela é potável. Eles só não colocam para beber por causa do psicológico das pessoas, mas ela é pela Alemanha, que é a mais exigente em relação à purificação de água, é aprovada. Então, eles viram seus vizinhos, eles fazem plantação por estufa e eles exportam. Sabe aquilo que está escrito? E o deserto florescerá? Se cumpriu. Eles exportam flor, eles exportam fruta, e é a mais doce que tem, tanto legume quanto fruta. Porque outra tecnologia, a terra de Israel é salobra. Então, eles viram que se eles tirassem todo o sal, eles têm a técnica para tirar, não ia ser vantagem. Eles deixam um pouquinho de sal. Aí, quando eles irrigam a planta na raiz, tem um choque. Isso é química, gente. Tem um choque entre a água saudável e a terra salobra. E o legume, quando ele recebe, ou a fruta, quando recebe esse choque, produz mais açúcar. Por isso que é a fruta mais doce e o legume mais doce está em Israel. Então, como eles são muito prósperos, as plantações de tâmara já estão vendidas há 3 anos na frente, né, para os países da Europa. Então, como literalmente se cumpriu o que Deus disse, aí eles olharam para o vizinho deles, que é a Jordânia, que nem os chamam de Israel, eles chamam de ocupação israelense, mas tem a paz, eles têm um tratado de paz. Eles olharam para o vizinho que só tem água 1 vez por semana na torneira. Então, eles olharam e resolveram abençoar o vizinho. Foram para o vizinho, querem aprender a tecnologia, a gente implanta aqui para vocês. Quando você vê do lado da Jordânia, estufa, irrigação e Jordânia com água, é por causa de Israel. Agora eu te pergunto, a mídia mostra isso? Nunca mostrou. Então, por aí. Meu sensacional. Deus do céu. Pastor, eu tô cheio de perguntas, tá? Pode. Inclusive perguntas de assuntos que a gente já até falou. Por exemplo, voltando ao terceiro templo, o terceiro templo vai ser construído aonde hoje é o templo... Monte do Templo. Exato. Aonde tem a mesquita de Aqsa e o memorial. E aí, que treta que vai dar? Não. Pena. Se eu souber que você fosse tratar esse assunto, eu traria uma foto. Bom, Deus tem controle na história, né? O monte do templo é o Monte Moriá. E o Monte Moriá, como todo monte, tem um cume, e o cume não tem muito espaço. Tem. Suficiente para... Foi feito um templo maravilhoso, o primeiro templo de Salomão, o segundo templo, né? Que depois foi expandido por quem? Por Herodes. O que Herodes fez? Herodes ele podia ser maluco, mas ele era inteligentíssimo, e ele era empreendedor, e ele tinha um objetivo: eu quero fazer a minha construção como a 7ª maravilha do mundo. Eu falei, esse templo aqui eu vou dar uma melhorada nele, vai expandir. Então ele aterrou continuou sendo monte, mas ele fez um platô gigantesco.
Então, essa obra de Salomão ainda está lá, de Herodes o Grande ainda está lá. O platô desse monte, que é o Monte Moriá, é gigantesco hoje. Tem espaço para mesquita, Aqsa, é o Aqsa, que é a mais sagrada saindo da Arábia, é a mais sagrada. E tem o memorial. O memorial é que todo mundo vê. Todo mundo pensa que aquilo que é a mesquita, a cúpula dourada. Não, a cúpula dourada é um memorial a Maomé, porque, segundo eles, Maomé ascendeu, né? Não vamos entrar nisso, mas Maomé ascendeu aos céus também, né? Com o seu burrinho. Mas aquele é um memorial. A mesquita fica embaixo. Mas nem o memorial, nem a mesquita vão ser tocados. É por isso que precisa de um homem negociador. Porque tem espaço. Nara, eu vi outro dia que... Por isso que eu disse, eu tinha que mostrar uma foto pra você como tem espaço. Eu li um texto outro dia que, inclusive... Enfim, aí na internet você tem várias pessoas falando várias coisas, né? Que, inclusive, o grande impeditivo da construção do terceiro templo hoje é essa mesquita. Nada. Assim, provável então que haja alguma guerra, que algum conflito, que vão jogar uma bomba lá e vai explodir, aí vão reconstruir. Aí eu falei, caraca, mas que treta, mano. São conjecturas humanas, realmente. Né? Ué, pra que precisa do anticristo para negociar? Você vai explodir? Não, é conviver. É ter os dois ao mesmo tempo. Aliás, os três, né? A mesquita, o memorial e do lado do memorial. Como que eu tô inventando de onde? Não tô inventando. Por isso que eu digo, eu faria questão de trazer aqui para vocês a imagem, porque você tem a medida em Ezequiel. Por que Deus ia gastar? Porque aí agora acho que a gente vai entrar numa polêmica. Porque tem muita gente, tem uma corrente aí que fala que o terceiro templo, Deus não está falando de um templo físico. Aí vai ter que brigar com Jesus, né? Porque em Mateus 24, Jesus está dizendo que o anticristo vai cessar o sacrifício, e como está escrito em Daniel. Então, como é que não vai ter o templo físico se vai ter que cessar o sacrifício? Aonde que eles vão sacrificar se eles só sacrificam no templo? Por que eles não sacrificam hoje? Porque não tem templo. Então Jesus falou em Mateus 24 de que o anticristo vai fazer cessar o sacrifício. E ele mandou a gente ler Daniel. Quem lê, entenda. Eu tenho que ir para Daniel 9. Daniel 9 diz que o anticristo vai fazer cessar o sacrifício. Então, o terceiro templo vai ser construído. Por que Deus ia permitir, se não vai ser construído, por que Deus vai permitir que Ezequiel tivesse tantas medidas minuciosas de como vai ser o terceiro templo? Me fala que a medida é a mesma que... É a mesma. Meu Deus do céu. É a mesma. Você acredita que dá e sobra? Então, já fizeram a maquete, cabe os dois, ainda sobra. Ainda sobra. E ali a gente tem o desenho de como Deus falou que vai ser o terceiro templo. Porque aí é a teologia que eu falei que me dá trabalho, é a teologia da substituição, de que a igreja substitui Israel. E de que todas as profecias para Israel já se cumpriram. É a teologia da substituição que diz que o templo sou eu. Sim, o templo sou eu, mas isso não anula de que Israel vai ter um templo físico. E porque está escrito, porque Jesus falou, porque Daniel anunciou. E Deus falou que, Daniel, você está vendo o que vai acontecer no futuro para o teu povo. Daniel não viu o que vai acontecer com a igreja, Daniel viu o que vai acontecer em Israel. Para Daniel não viu nada da igreja. A 70ª semana de Daniel são os 7 anos, que é o tempo da tribulação, que é o tempo do anticristo. Então, Daniel não viu a igreja. Então, vamos voltar. Ezequiel tem a medida. Hoje, o Instituto do Templo, que são judeus, ortodoxos, não convertidos, eles têm engenheiros, eles têm eletricistas, eles têm tudo. Eles têm absolutamente tudo. Eles fizeram maquete segundo, assim como quando você vai para sim, esse aqui? Quando você vai lá para o sul de Israel, em Tímina, então, lá em Tímina, os ingleses levantaram, mas isso não é bíblico não, eles levantaram um tabernáculo com o mesmo material, com a mesma medida. Você vai lá, vai lá no meu canal no YouTube, tá lá a aula lá sobre o tabernáculo, e um judeu convertido dando aula de tabernáculo. Olha só, hein? Mas
todas as medidas, o que é ouro, o que os tecidos, tudo ali. Mas ali não é cumprimento profético, é só zelo de ingleses que eles se deram ao luxo de fazer isso para que pessoas como eu e você que querem aprender mais, ter a sensação de entrar no tabernáculo, pudesse ir lá estudar, dar aula. Por exemplo, eu sou professora na Academia de Pregadores, nós vamos gravar uma aula lá, então já gravei outras aulas. Isso é um fato. Agora, a mesma coisa, o Instituto do Templo, aí sim, judeus ortodoxos pegaram as medidas, transformarem em nossas medidas, e isso não precisa de muita coisa, gente. Você pega Bíblias com versão mais atualizada, tá lá as medidas em metros. Então, eles pegaram as medidas e fizeram a medição aérea do Monte do Templo, porque o Monte do Templo hoje é domínio jordaniano. Judeu pode subir, não essa semana, que teve um probleminha ali. Mas, e eles fizeram a medição, eles fizeram a maquete, e começaram a fazer todos os utensílios. Eu sou meio doida. Então, quando eles começaram a fazer os utensílios, é em 1900 e nada. Mas eu tenho 25 anos de ordenação. Aí você faz as contas, em 1900 e nada deu para eu entrar em... Então, eu tenho contato com eles, por isso que eu disse que eu fui. Então, eu fui até onde os levitas que estão fazendo... Agora já acabaram, que estavam fazendo todos os instrumentos musicais, todos os tipos de harpa, todos os tipos de trombeta, em prata, em ouro, ou do jeito que está escrito na Bíblia. Todos os instrumentos musicais já estão prontos. Meu Deus. Você vai na Cidade Velha, quando vocês forem lá, na Cidade Velha está escrito assim, antes de você descer para o Muro das Lamentações, do lado direito, você vai ver assim escrito, Instituto do Templo. Você pode entrar lá, só que não posso levar a caravana grande, só pode entrar de 15 em 15 pessoas. Ali estão algumas peças, e eles dão aula. Olha, ali já está o altar do holocausto, o altar do incenso, está tudo pronto. A menorá, como eles tiraram de dentro do Instituto do Templo, e ela estava bem perto do Muro das Lamentações, mas agora eles estão fazendo, por acessibilidade, eles estão fazendo tipo ali um elevador. Então tiraram a menorá, mas colocaram num lugar bem perto, ali na Cidade Velha. Você vai lá e você vê, você tira foto do lado. Essa é a menorá do Terceiro Templo, né? E eles dizem que de lá agora só sai para o Terceiro Templo. E tá tudo pronto. Hoje tem um kibutz que é só para treinar levitas. Eles fizeram exame de sangue, DNA. Os únicos que dá são os Kohen, para descobrir de que tribo que são os levitas. Já estão sendo treinados como matar, como tirar pele, como sacrificar. Sacrifício, as roupas deles já estão prontas. Tudo isso você tem na internet. Digita Instituto do Templo, tem vídeo mostrando, tem as peças que você vai ver. Instituto do Templo em Jerusalém, e tem o kibutz deles. Então está tudo pronto. O que é que eles estão esperando? Eles têm um profeta que é um rabino que se chama, claro que já morreu, faz muito tempo, Maimônides. E Maimônides, ele disse que ele tinha recebido uma revelação de como seria, quando eles saberiam que seria o Messias. Porque como eles não aceitam Jesus como Messias, o verdadeiro Messias para eles. Então ele colocou algumas características desse Messias. Todas elas estão escritas em Daniel 11, mas tudo bem, ele disse que ele recebeu a revelação, né? Mas aí ele disse que vai ser um homem que vai trazer paz entre árabes e judeus, e que ele vai construir, ele vai deixar, ele vai permitir, ele vai conseguir que os judeus construam no Monte do Templo o Terceiro Templo. Aí pronto, aí fica fácil você aceitar o Messias, o falso Messias quando vier o anticristo, porque ele vai negociar essa paz e vai por 7 anos. Então você vai construir. E outro detalhe. Eles disseram que a tecnologia deles, assim, na construção do templo, como já está tudo pronto, as peças, etc e tal, e para levantar o templo, eles levantam em 8 meses. Então vai ser tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Meu Deus! Eles já têm dinheiro, já têm material, já tem tudo. Já tem tudo, né? Está sendo dizimado para o Terceiro Templo. Por isso que eu digo que eu sou meio doida, né? Porque
Quando eles começaram a falar dessa história, isso é há 20 e tantos anos atrás. E aí, como eu quis me introduzir no meio deles para entender, para poder estudar, eu até perguntei para eles, né? Eu falei assim, e aí, se eu quiser comprar esse Ralph Shekel, que é para o dízimo do terceiro templo, não, você é gentil, você não pode, tudo bem, a gente vê que você está estudando, né? Até que um dia, eles vendo que realmente eu me interessava pelo assunto, continuava estudando, eles falaram, tudo bem, a gente quer que o teu nome esteja escrito no muro. A gente pode ir lá ver que meu nome está escrito no muro. Você digita também na internet, meu nome está lá no muro dos que dizimaram para o terceiro templo. Mas por que você fez isso? Eu falei, porque eu quero fazer parte do cumprimento profético. Jesus linda. Não está lá, entendeu? Jesus não vai estar nesse terceiro templo, vai sacrificar animais, mas eu sou a geração que está vendo tudo acontecer. Então eu me empolguei, falei, não, eu quero ver isso de perto. E aí, como eu sabia que eu ia ter mais graça ainda diante dos olhos deles, para eu poder estudar mais, aí eu falei, então vai ser por esse caminho mesmo. Coisa linda. O legal é que a gente meio que comemora e fica feliz, né? Tipo assim, cara, a profecia tá assim cumprindo, Jesus vai voltar, vai levar a igreja as portas, e tipo, vamos viver na eternidade com Cristo, que coisa maravilhosa. Lá em Jerusalém, o convívio entre judeus cristãos e judeus, não sei como chamar os judeus e judeus messiânicos. Boa. O convívio entre eles é tranquilo, é de boa? Não é? Não. Não de briga, mas de uma segregação absurda. É mesmo. Então, um judeu, quando ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não é cristão, ele continua sendo judeu. Só que o nome dele é judeu messiânico, não confunda com a seita messiânica, tá? É judeu messiânico. Quem é o judeu messiânico? O judeu que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. O que acontece com esse judeu? Ele começa, primeiro que existe uma maldição sobre eles, né? Na sinagoga... Judeus mesmo? Na sinagoga é liberada uma palavra, eles são chamados de Miniim desde que do primeiro século. E existe uma das 7 orações, uma para amaldiçoar o messiânico. Existe o bullying para as crianças. Então, geralmente, o judeu messiânico, ele vive em comunidade como o Yad Hashmoná. O Yad Hashmoná é um moshav, tem diferença entre kibbutz e moshav, é um moshav onde ali todos os judeus são messiânicos. Então, fica mais fácil para as crianças brincarem, para conviverem, mas quando vai para a escola não tem jeito, vai sofrer. Rejeição, ele tem os direitos dele como cidadão, quanto a servir o exército, etc. e tal. Mas se ele tiver um negócio, por exemplo, uma padaria, um açougue, ele vai receber um boicote. Caramba. Eu não vou comprar. Por exemplo, eu sou judia e você é judeu messiânico. Eu não vou comprar no açougue dele. Ele é judeu messiânico. Vou comprar no teu açougue. Sim. Então existe um boicote. Esse não existe perseguição, prisão, morte. Não. E nem briga. Não. É uma briga velada. Outra coisa. Por exemplo, eu sou judia messiânica e meu filho vai casar. Ele vai precisar casar em Chipre, porque senão não é legalizado o casamento. Caramba. Então eu vou pro exército, eu sou cidadão, mas algumas coisas eu perco o direito, entendeu? E eu vou ser sempre mal visto. Sempre. Há uma segregação muito forte. Eles são menos de 1%. E dentre esses judeus messiânicos, tem um tipo de uma confusão, porque tem muito cristão que quer virar judeu, e aí fica meio que judaizado, e aí traz uma bagunça. Mas não dá pra virar judeu se você não é judeu. Mas tá acontecendo. Mas cara, eu quero ser peixe. Como vai ser peixe? Teu pai não é peixe, pô. Pois mas infelizmente tá acontecendo. Mentira, né? Infelizmente. Eu trabalhei com uma menina, só que eu imaginei que ela tivesse... Eu imaginei que ela tinha descoberto, sei lá, descendência
judaica. A gente tudo trabalhou com ela também. É que eu não quero falar o nome dela porque ela foi famosa e tal. Sim. Mas ela, sim, já me lembrei. Ela do nada virou. Não, agora eu sou judia messiânica. Eu falei, pô, como assim, mano? Enfim, quando a gente terminar, eu te falo. Pois é. E aí começa a voltar para aquilo que Cristo te libertou. Porque o judeu messiânico, qual é a diferença? Como que Deus quer a gente? A gente é igreja primitiva. Está escrito tudo lá. Olha, Cornélio convivia com judeu, mas Cornélio não precisou passar pela circuncisão. Ambos frequentavam a sinagoga porque não tinha a separação, igreja e sinagoga. Isso foi só no ano 300 que aconteceu. Mas eles conviviam numa boa. Mas o judeu não ficava cristão e o cristão não vira judeu. Você só tem algo em comum que é tremendo, que é Cristo, que é o teu Senhor e Salvador. Então o judeu, Deus não quer que nós passemos pela circuncisão, e a circuncisão de coração. Agora, o judeu já foi circuncidado, deixa ele quieto, ele já foi, porque ele se converteu, mas ele já foi circuncidado, porque ele nasceu judeu, então deixa ele tranquilo. O judeu, ele vai, quando ele se converte, ele vai para uma congregação. Ele sai da sinagoga, porque lá na sinagoga ele não é bem visto. Agora tem judeu messiânico voltando para a sinagoga. E deixando de falar o nome de Jesus, não pode mais falar o nome de Jesus. O que é isso? Como é que faz isso com uma coisa dessa? Não, a gente vai entrar num assunto muito polêmico. Muito polêmico. Mas lendo um pouco a Bíblia também, se a gente for pensar, olhar ali Gálatas, numa treta que teve entre Paulo e Pedro, a gente falou até um pouquinho disso aqui com o Lucas Gesta, né? Pode crer. Tu vê que essa relação entre o judeu e o judeu messiânico, ou depois o gentio, sei lá. Continua a mesma coisa. Exato. É tudo resolvido, está escrito lá em Atos. Leia e faça o que está escrito ali, né? Não complica as coisas. Agora eu vou te fazer uma pergunta nada a ver. E que com certeza a resposta não vai ser uma resposta concreta, certeza. Porque eu tenho uma convicção baseado só na minha mente, né? Que eu acho que, por exemplo, não sei se os meus netos vão viver antes do anticristo ou antes do arrebatamento. Não sei. De verdade. Eu acho que a vinda de Jesus está muito próximo, muito próximo. Para mim também. Quando a gente pega Jeremias capítulo 8, o Senhor, ele fala assim, ele fala de 4 aves, ele fala da cegonha, do grol, da andorinha, e ali ele fala assim, ele fala que essas aves conhecem o tempo da ribação. E o meu povo não conhece. Ele está falando de aves migratórias. Ele está falando que uma estação mudou. A estação está mudando. Outro dia eu falei, eu não lembro, foi no podcast, foi o último podcast que eu fiz. Eu falei o seguinte: se a gente estivesse aqui conversando, eu tenho essa mesma convicção que você, mas se a gente estivesse conversando aqui, pegasse algumas pessoas antes de Jesus ter o seu ministério. E se a gente pegasse um judeu, tipo Pedro, antes dele ter o encontro com Jesus, se você pegasse um Paulo que seria depois, se você reunisse essas pessoas e você falasse assim, olha, está escrito que Jesus, que o Messias, ele vai vir em carne, está escrito que o Messias, ele entrará de forma humilde em Jerusalém, está escrito em Zacarias, está escrito que ele vai morrer na cruz, porque Isaías viu, porque Davi viu no Salmo 22, ele vai ressuscitar, tudo isso está escrito. Então, todas essas passagens, aí todo mundo chegaria, falaria, vai acontecer, mas na cabeça de todo mundo ia demorar muito. Só que quando uma estação profética está para acontecer, é tudo muito rápido. É rápido. Jesus manifestou seu ministério, 3 anos depois, ele entregou a sua vida, ele morreu, ele ressuscitou. Depois de 50 dias, ele mandou o Espírito Santo. Tudo que está escrito em Joel, Zacarias, Isaías, Salmo, tudo se cumpriu num período menor de 50 dias. Você está entendendo? Então, quando eu vejo essas pessoas achando tudo longe, eu só penso numa coisa. Mateus 24, Jesus tinha razão. Ele disse, o meu povo vai começar a dizer que eu demoro.
e vão achar que eu não venho mais. É o que está escrito em Mateus 24. Vão dizer, o seu Senhor está demorando, e vão começar a matar, e vão começar a maltratar. Então, Jesus já previa que haveria uma geração. Pensa um pouco. Abraão recebeu uma palavra de que o povo sairia com prata e ouro, ficaria escravo por mais de 400 anos. Aí você pensa que a libertação vai demorar. Gente, foi uma questão, a tradição oral diz que as 10 pragas foi uma questão de 9 meses. Aí você pensa, em 9 meses, vamos pensar, o que não aconteceu em 400 anos aconteceu em 9 meses. Numa questão de 9 meses, veio as pragas, o povo saiu, atravessou o Mar Vermelho, manifestou coluna de nuvem, coluna de fogo, começou a vir o maná, água no... Gente, é muita coisa junta, tudo muito rápido, tudo muito rápido. Então, o cumprimento profético, quando ele vem, é tudo muito rápido. E nós estamos, para mim, nós estamos neste momento em que vai acontecer o avivamento, o grande avivamento, para ter um evangelismo como nunca. Eu que vou muito para a janela 10x40, eu sei que o avivamento nós precisamos, porque o que a gente faz com a unção que a gente tem hoje é devagar. Eu vou para uma Índia, tem menos de 1%, onde tem eles estão mais rápido do que nós, porque eles têm uma meta de até 2030 a Índia ser 100% hindu. E qual é a meta nossa para fazer 100% para Cristo? Está muito lento. Aí eu estou falando, nós temos uma igreja no Japão, e eu vi falando, vamos lá, estamos muito lento, tem menos de 1% aqui no Japão. O que é que a gente está fazendo aqui? Agora nós estamos enxergando um avivamento no Japão. Amém. Japoneses estão se convertendo. Então, mas nós precisamos de uma unção extra, aquela que veio sobre os apóstolos, a chuva temporã e a serôdia, que ele disse que ele ia mandar de novo. Então nós precisamos dessa chuva. Então tudo isso vai acontecer muito rápido, o grande avivamento, a volta de Cristo, a manifestação do anticristo, tudo vai ser muito rápido. E eu acredito como você, porque eu estou sentindo essa velocidade. É só você pegar Mateus 24, o princípio das dores, e você vai ver essa velocidade acontecendo. Mano... É lindo ouvir isso, de verdade. Eu tenho uma viagem minha, assim, da minha cabeça. E é a viagem real. Porque, por exemplo, eu gosto muito de ver filmes. E aí, em todos os filmes você tem um protagonista. E o protagonista, ele tem um papel primordial para aquela trama. E aí, na minha cabeça, eu sempre tô assim, mano, eu tô vivendo num filme. É verdade. O protagonista é Cristo, sacou? Sempre. Mas eu fico assim, cara, eu tô vivendo um momento da história que, sei lá, vamos supor que daqui a mais 2000 anos, depois da vida eterna, sei lá o que vai acontecer. Tem uma outra Bíblia falando que a gente viveu em 2022, eu vou ter vivido, sacou? É como se eu estivesse vendo, imagina eu vendo Pedro, vendo Paulo, eu vendo Jesus, não sou discípulo, mas tô aqui vendo, tô acompanhando, tô na espreita, falo de Jesus aqui. Sabe aquela galera que viveu? Sim. E eu fico imaginando isso hoje. Deu pra entender o que eu tô falando, não? Quer ver? Vou te explicar como uma coisa que, dessa vez, quando eu entrei no Jardim do Túmulo, eu falei assim, olha, gente, você tem que entender o momento que você está vivendo igual José de Arimateia. Estava escrito em Isaías que Jesus seria enterrado entre os ricos. Ele fez igual você. Epa, o protagonista está aqui, eu sou coadjuvante, eu sou o rico. Gente, eu tenho um túmulo. Eu tenho um túmulo novo, sou eu. Eu quero fazer parte disso, sou eu. Caramba. Então, ele saiu correndo, falou, eu não vou deixar ninguém, porque se ele não levantasse, ia levantar outro, né? Se ele, então sou eu quero ser este homem, eu vou ser este homem. Frente, então, né? O que você está falando é isso. Esse entendimento, ei, sou eu, o protagonista está aqui na minha frente, tá desenrolando tudo. Olha só, olha, nós vivemos num tempo em que tudo é muito rápido. As pessoas acham que a guerra já passou da Rússia e da Ucrânia. Por quê? Porque entrou já numa psicoadaptação, aí vai entrar naquilo que eu trabalho com emoções, e que as pessoas agora já não falam, nem sentem, mas explodiu uma bomba ali. Mas, gente, isso aqui, o que está acontecendo ali é um ponto crucial da profecia. E as pessoas já esqueceram. No início, as pessoas queriam ouvir o podcast. Fala aí da Rússia, fala aí da Ucrânia. Para de pedir. Eu me calei. Eu me calei de propósito. Falei, gente,
As pessoas não estão entendendo que a guerra continua e que a profecia Sim, está ali sim. e que tá aqui, ó, tá afetando a gente. As pessoas não estão enxergando. Hoje a notícia, sabe qual que era? Que as prateleiras de medicamento tá faltando aqui no Brasil. Uhum. Medicamentos para garganta e para outras coisas. Por quê? Por causa da guerra, porque não tem um insumo, não tem a matéria-prima. Então está afetando. Não só isso, e outras coisas estão afetando. Não tem o chip para máquina de lavar e para outras coisas. Por quê? Porque está afetando a nossa vida aqui. Aí você acha que aquilo está tudo muito longe, mas faz parte do cumprimento, porque a Rússia ali no checkmate, ali no jogo de xadrez, é peça fundamental de Ezequiel 38. Então é isso que essa sua sensação é verdade. É um filme, inclusive dessa vez o Eli falou assim, ó, toda profecia é assim. Deus tem o filme todo. Porque ele é o alfa, ele é o ômega. Então, ele tem o filme todo. Ele tira uma foto ou dá um spoiler. A profecia é isso, é um spoiler. Sim. Ele dá um spoiler, ele deu um spoiler da cruz em Salmo 22 para Davi. Deu outro spoiler da cruz para Isaías, ali em Isaías 53. E aí, eles viram como algo que, meu Deus, será que vai acontecer? E aconteceu. Uhum. E o que vai acontecer agora nos dias da gente... Deus já deu spoiler, a gente está vendo e não está reconhecendo. Tem que reconhecer igual José de Arimateia. Falei, epa, eu quero fazer parte. Ó, já aviso logo, cancela todos os compromissos que a senhora tem hoje, que a gente sai daqui 9 da noite. A gente vai bater o recorde. Hoje a gente vai bater o recorde do tempo de gravação. Pô, com certeza. Cancela teu culto à noite, já liga pro pastor Cleiton. Pastor Cleiton, hoje não tem transmissão. Tchau, um abraço. Caramba, a hora voa. É muito legal conversar com a senhora. Até porque eu vou falando aqui as minhas besteiras e ela capta, sacou? Que ela captou a minha viagem e ainda acrescentou, né? Ai, que legal. E ainda deu exemplo, né? Exato. Mas, Naira, o podcast, esse Miló, às vezes eu tenho a mania de falar por nós dois, né? Mas dessa vez eu vou falar por mim, aí você pode falar por você, Filipão. Isso aqui é essa intenção, sabe? De falar de Cristo. Do nosso jeito, que é nem sempre ter essa conversa que a gente tá tendo, que é incrível. Porque muitas vezes a gente conversa sobre vida, sabe? Mas que também evidencia Cristo. Sim. Mas esse podcast é essa tentativa. Eu já falei algumas vezes gravando aqui que desde 2013 eu tento juntar minha profissão, meu dom, o dom que Deus me deu, pra devolver pra ele, pro reino de alguma forma. Só não é nada fácil, né? É bem difícil. Mas eu tento. Então, a senhora falando tudo isso, na minha cabeça tá assim, Evandro, é isso, você tá nos últimos tempos, mano. E você tá tendo o maior conforto, nem reclama que você tá com ar-condicionado, você tá tomando café, comendo um biscoitinho. Exato. Né? Mas nesse conforto você tá tentando falar de Cristo, tá falando de reino e tal. Então, eu me coloco nesse lugar também, sabe? Acho que você também, né, Filipão? Total, né? Tudo isso faz parte de um novo tempo pra gente. Depois da pandemia foi um pensamento diferente, um modo de pensar diferente, como os últimos tempos, né? A gente precisava ter esse protagonismo também para falar o que a gente aprendeu, o que a gente conhece e aprender também, né? Essa é uma forma... nós como igreja, nós precisamos entrar eu estava falando com uma pessoa, falei assim, sabe aquele tempo de panfletar? Sim. Não é mais tempo de panfletar, isso aqui é panfleto. Uou. Então é a forma que a gente entra. O tempo muda e a gente tem que mudar. É a mesma coisa que eu queria pregar o evangelho e ir para a igreja e não usar a tecnologia. Quando nós entramos no lockdown, a nossa igreja já estava preparada, porque eu amo a tecnologia, sabe? Porque eu sei que Deus usa a favor. Paulo, ele usou o que tinha de tecnologia, que eram navios. É mesmo que Paulo, não, eu quero continuar andando a pé, não vou para o navio, não. Então ele não chegaria na Europa, não chegaria na Ásia. E nós precisamos usar, eu imagino assim, se Deus abrisse uma cortina e permitisse, Paulo, olha como é que é essa geração, por que o senhor me colocou? Eu ia fazer muito mais do que eles, eu ia usar tudo isso. Eu imagino um Paulo com um podcast. É sério. Porque ele não ensinava a noite toda. Ele, quando você vê ali, até que Eutico caiu da janela, porque ele estava ensinando a noite toda, Paulo usava o que ele tinha. Eu imagino um Paulo falando, porque Paulo foi para a Grécia.
ele falou na linguagem dos filósofos dali. Ele não foi fazendo uma coisa diferente. Então, Paulo, ele usava o que era, o que cada lugar ia ouvir. Então, o podcast hoje é uma ferramenta. Você entra com uma linguagem descompromissada, como vocês, vai atingir pessoas que não atinge não iria para a igreja, ou que nunca iria querer saber sobre esse assunto, e de uma forma descontraída falar, poxa, isso faz sentido? Não, isso não faz sentido. Você tem a sua própria opinião, mas pelo menos você ouviu e você está ouvindo a palavra de alguma forma. Amém. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Amém. E continuem, porque esse é o caminho. Amém, amém. Ontem a gente estava conversando sobre isso também. O Evandro vai estrear uma peça no sábado agora. A gente está gravando numa quarta-feira, né? Numa quinta-feira. E sábado vai ter uma peça que ele escreveu falando sobre isso. Sobre testemunho, sobre e tudo. E as artes, eu também acredito que é um caminho, né? Sim. De evangelismo, né? Com certeza. Quando você vai, por exemplo, lá para a África, você tem que usar as artes para atingir as pessoas, né? Sim. Quando você vai para o Oriente Médio, como eu disse, no Jordânia ou para a Índia, você tem que usar a arte ou a sua profissão para entrar. Ali na Índia eu entrei com a minha profissão, com gestão emocional para falar com aquelas crianças. Eu estava entrando de pastora, porque eu fui numa parte da Índia que tem perseguição. Eu fui a pastora estava disfarçada, entendeu? Disfarçada de gestão emocional, mas na verdade eu estava ali como pastora, mas eu estava disfarçando. Entendi. Que maravilha. Legal. Dá tempo da gente entrar um pouquinho nessa área? Dá, eu tenho meu tempo, né? Até meio-dia. Até meio-dia? Então a gente tem umas 15 minutos. Tudo bem, não tem problema. A senhora é pastora de qual igreja? Unidade em Cristo, na Ilha do Governador. A senhora é pastora principal lá? Começou a igreja? Eu com o meu marido, nós... Qual o nome do seu marido? Jonas. Alô, pastor Jonas, um abraço aí. Um abraço. Então, a igreja mãe é na Ilha do Governador, tem uma igreja aqui no Recreio, e temos as igrejas fora, né? Que é uma em Luanda, uma lá no Japão, e lá na Jordânia não é igreja, é uma base missionária. São pastores que estão conosco hoje. Eles ficaram conosco a partir da pandemia, estão conosco. E tem uma base missionária que trabalha com refugiados sírios. Que legal. Isso é apaixonante, é a minha paixão. Missões, falou em missões, é a minha paixão. Brilho no olhar da senhora diz isso. Muda. Diz. E engraçado que aí eu falo, quando eu estou em modo missões, não tenho medo Aliás, eu gosto de ir para esses países. Eu só não estou indo agora, né, para a Somália, que era para eu estar indo agora para a Somália, por causa de outros compromissos. Mas assim, meu coração pulsa mais por esses países do que falar assim, você vai pregar na Suíça. É engraçado, né? É o chamado. Eu vou com alegria. Não estou falando que eu não vou com alegria, mas agora vai para Somália. Opa! Glória a Deus por isso, porque geralmente é o contrário. Vou te enviar como missionário para onde? Pro Havaí? Eis-me aqui, Senhor. Vou te enviar para Califórnia. Eis-me aqui, Senhor. Agora vou te enviar para Somália. Geralmente a galera, não precisa nem ser Somália, vou te enviar para onde? Ali para Japeri. Você já fica assim, qual é? Você sai da cidade, né? Vai pra Resende, vai pra Volta Redonda, a galera já chora, imagina pra Somália, né? É verdade. Mas responder ao ID, faz parte dos últimos dias, é algo que nós precisamos fazer. E tem países que a gente entra, como eu te falei, disfarçado, né? Como foi o caso da Índia, ali eu tive que desativar meu telefone, a gente correu mesmo risco de vida. Não estou falando de gente em Nova Delhi, poxa, lá é tranquila, quase primeiro mundo. Eu estou falando de norte da Índia, onde tem perseguição mesmo. Ferrenha, né? Exato. E também, assim, um lugar, eu amo a África. Ali eu não preciso, porque não tem perseguição, mas eu entro ali para servir também o país. Amém. E servindo o país, até ajudou no momento. No início da pandemia, antes da pandemia,
aconteceu um caso em que Angola, por causa do abuso de algumas igrejas, fechou todas as igrejas estrangeiras, todas, inclusive a nossa. Foi um decreto, todas as igrejas foram fechadas, a não ser que fosse igreja histórica ou ligada a alguma igreja angolana. A nossa igreja não estava ligada a uma igreja angolana. Como eu trabalho com o Dr. Augusto Cury e eu já estava indo servir o país de graça, dando palestra em Outubro Rosa, Setembro Amarelo, ou falando para setores da sociedade, para mulheres que sofriam violência, abuso, violência. Aí eu falei, olha como é usar igual Paulo, entendeu? Aquilo que Deus te dá. Aí eu falei lá com a ministra, eu falei assim, puxa, fechou a nossa igreja também. Ela falou, não, a de vocês não fechou. Fechou? Falei, fechou. Não, Naira, olha, então faz o seguinte, vocês fiquem numa plataforma angolana e aí ligada a uma igreja angolana e nós vamos reabrir as portas da igreja. E foi assim que reabriu as portas da igreja, entendeu? Então, aí você serve o país e a igreja é beneficiada com isso. Isso é legal. Você trabalha com o Augusto Cury? Eu trabalho com gestão emocional, com um programa dele, que se chama Free Mind, Mente Livre, que é um programa gratuito dele. E esse programa, ele como psiquiatra, ele dizia que ele ficava muito frustrado em ver que as pessoas podiam ter uma prevenção e não chegar. Não está falando de casos como esquizofrenia patológico. Ele está falando de depressão profunda, ansiedade. E ele estava dizendo assim, ele via que as pessoas poderiam prevenir algumas coisas e não chegar no estado em que estavam. Então, assim como a medicina tem a preventiva, né, medicina preventiva, que também a saúde mental poderia ser preventiva. E aí ele trouxe para a linguagem de leigo, algo que é científico, e criou ferramentas muito simples para que a pessoa possa se conhecer o funcionamento da mente, proteger as emoções e gerenciar os pensamentos. São duas ferramentas muito fortes. Você conheceu ele? Então, ele foi o meu orientador de tese no doutorado. Eu tenho um livro. Ele tem alguns livros, né? Muitos. Ele tem um livro que eu amo, que eu li muito tempo atrás e fiquei apaixonado, que é O Vendedor de Sonhos. Ele tem filme agora. O filme eu achei horroroso. Esse livro... Eu achei o filme bem ruim, bem chato. Então, mas esse livro... Quando a gente fala de... Principalmente você que é da área... Sim, o filme não trouxeram que o livro poderia trazer. Mas qual é o objetivo? Ele queria o filme, ele queria muito filme, porque o Vendedor de Sonhos e o filme... pra Naira que trabalha com o cara, que o filme do cara é chato. Não, gente, eu não Mas não foi ele que fez o filme, né? Exato. Então, mas eu tô falando qual é o objetivo dele. No Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, seria de forma gratuita isso viralizar. Entendi. Viralizar através, olha, não põe um ponto final na tua vida, põe uma vírgula. E então deveria ser isso, viralizar o filme, o livro, e ele queria tudo gratuito, tanto que você consegue hoje com PDF, o livro gratuito, o filme é gratuito e o programa, que é assim, tipo uma respiração boca a boca, que é Você é Insubstituível, é gratuito também. Que legal. Porque, por exemplo, lá no Japão, é o país que tem o maior índice de suicídio. E hoje, durante a pandemia, piorou. Então, hoje eles têm um ministro que é o ministro da solidão. Se chama ministro da solidão, que é um ministro para a saúde mental no Japão, porque piorou muito. Lá você vai no Monte Fuji, ao pé do Monte Fuji, eles combinam por redes sociais suicídio coletivo. Meu Deus, eu li, eu não sei se é verdade, né, que também em alguns prédios existem uma espécie de aparador. Sim. Porque a galera costuma muito se jogar do prédio, então quem se jogar poderia cair em cima de alguém. Então colocaram aparador pra quem se jogar tirar a própria vida, Filipão, não cair no chão, sacou? Isso é real? É real. E eu quero dizer pra vocês assim que não é só Japão. A sociedade, o mundo está em colapso emocional. Total. A peça que o Filipão falou, que eu escrevi,
é sobre isso. Olha aí, então, e Jesus deixou avisado a gente em Mateus 9, né? Ele levantou os olhos e ele disse que ele via uma multidão que estava exausta e aflita. Uou. Então, isso é um diagnóstico de saúde mental, não é espiritual. Se fosse Parece espiritual, um diagnóstico de hoje. é de hoje, mas ele levantou os olhos. Sim. E aí ele começou a falar de uma seara, nessa mesma passagem que ele fala, Sim. de uma seara que ele precisaria. Ele estava falando pra gente, isso é um recado pra gente. Que tinha tinha uma seara muito grande e poucos trabalhadores. Isso é pra Isso gente. é pra hoje. É pra hoje. Então ele mostrou pra gente como o mundo estaria em colapso emocional. Isso era previsto. Nós estamos. É uma sociedade doente. Eu nunca vi tanta criança com crise de ansiedade, com depressão. Eu estou falando porque eu lido com isso. É. Então, nós nunca vimos tantos jovens infantilizados ou pouco resilientes e que não suportam nenhum tipo, isso é fragilidade emocional, não suporta nenhum tipo de frustração. Exatamente. Tudo é para dar cabo à vida. Por quê? Porque é sem motivo? Não. Porque não aprendeu a se proteger emocionalmente. Então Jesus, ele levantou os olhos, se ele estivesse dando um diagnóstico espiritual, ele diz, eu vejo uma multidão sem fé e eu vejo uma multidão desnorteada, né, espiritualmente falando. Eu vejo uma multidão endemoniada. Isso tudo é um diagnóstico espiritual. Sim. Agora ele levantou os olhos e disse, eu vejo uma multidão exausta e aflita. Não era uma exaustão física que ele estava falando, é uma exaustão emocional. E hoje a gente vê o burnout, que é isso. A gente vê uma exaustão emocional, a gente vê uma aflição. A pessoa ou está aflita porque está em depressão, ou está aflita porque está com ansiedade. Então, esse é o diagnóstico que nós precisamos, os pastores precisam entender. Aliás, os pastores estão com burnout. Por quê? Porque as pessoas estão chegando, não é culpa dos pastores, as pessoas estão chegando cada dia mais doentes dentro da igreja. E aí, ela exige do pastor, ela compara o pastor com outro pastor, É isso. ela não tem fidelidade, porque ela vai para outra igreja por qualquer outro motivo. Uou, Aí o muito pastor, bom falar isso. o pastor Isso entra é em muito colapso, relevante. coitado. Eu sou pastora. Eu tô falando que o pastor entra em colapso. Conhecimento de causa, né? Caramba. Aí a pessoa entra com uma raiz de rejeição profunda. Aí o pastor, coitado, entrou com um problema na cabeça, assim. Acabaram de telefonar para ele, disse que o fulano tá no hospital. E ele entrou e não viu aquela ovelha. O pastor só ligava para mim quando eu era nova, agora passa por mim e nem me vê, e o pastor não me telefona mais. Meu Deus. Gente, isso é levar o teu pastor à morte. Né? Então, já ficou ultrapassado, né? Que nem, tá falando da volta de Cristo, eu vou para quem só fala de paternidade, para quem só fala disso, para quem só fala daquilo. Aí você muda de pastor como muda de estação. É uma coisa assim, que nem você muda de perfil de Instagram. Muito Gente, louco. cadê fidelidade? Cadê, sabe, resiliência? Cadê, sabe, mansidão? Tudo isso tá faltando fruto, né? Porque É isso. Deixa eu falar uma coisa. Fruto do Espírito é saúde mental. É o fruto do Espírito. Uma pessoa só pode amar se ela tolerar o outro. Isso é emoções. E se eu só posso amar, se eu me amar. Jesus disse, ame o próximo assim como você se ama. Então, quer dizer, se eu não me amo, aí saúde emocional, né? Baixa autoestima, etc. E tal. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Eu vou fazer igual Saul, eu vou competir com você, eu vou querer matar você. É isso. É por aí. Por isso que a gente está legal. colapsado. Ô, pastora, já fica o convite aqui para a Meu senhora Deus do voltar céu. e a gente falar sobre esse assunto. Tá bom, Se a senhora emoções. topar, vai ser um prazer receber você aqui Com de novo. certeza. Como foi um prazer receber você aqui A hoje. gente tem que fazer um ao vivo, né? É verdade. É verdade. A gente tem que fazer o ao vivo, que eu acho que vai ser maravilhoso. Poxa, esse último assunto me deixou tão... Eu preciso... Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui Muito com bom. vocês. Olha só, a pastora tem um podcast. Isso aí. Ela falou da igreja dela. A gente vai deixar todas essas informações aqui na descrição do vídeo. Então, você dá uma olhada lá. Vai lá, dá uma olhada, clica, curte, compartilha, porque, meu Deus,
Vão ter outros aqui, né? Vão ter outros. E você que tá acompanhando o Miló, a gente não fez nosso jabá no começo, a gente fez? Exatamente. Chegamos no final sem o jabá. Então se inscreve aí no Miló Podcast. Isso aí. Beleza? Vamos caminhar junto, dá o seu like também. E tem o nosso canal de corte também. Transbordo. O botãozinho do transbordo que você pode compartilhar no WhatsApp. Você pega lá aquele botãozinho, você compartilha para várias redes sociais. Você vai lá e compartilha no Facebook, no Instagram. Dissemine essa informação que é relevante demais. Valeu, galera. É isso. Vamos dar um tchau aqui na câmera 2? Beijo, Deus abençoe tchau, tchau. vocês. Um abraço. Obrigado.